Ótimo. Então, a partir do momento que uma planta ela sai da fase juvenil e passa para a fase reprodutiva, muitos eventos vão ocorrer, né? Existe uma cadeia de alterações metabólicas, né? Alterações bioquímicas que acontece dentro do vegetal até que ele tenha a formação de toda a sua estrutura reprodutiva. Tá? Até que ocorra a formação da sua semente, né? Que é o nosso principal objetivo aqui. Tá? Então, primeiro, né, nós temos a formação da flor, que é a partir da flor que tudo acontece, tá? Então, vocês estão vendo, né? Então, a flor, ela é formada por folhas modificadas, né? Essas folhas modificadas, elas são divididas, né, em uma parte assexuada e uma parte sexuada. A parte assexuada é o perianto, né, que é composto por pétalas e sépalas, e a parte sexuada, que é composta pela parte dos estames, né, que é esses amarelinhos que a gente está vendo aqui. Esses estames, né, o androceu é composto por antera, filé e filete, principalmente, e a parte dos carpelos, que é o gineceu, tem estigma, estilete e ovário, tá? Então, essa é a estrutura, né, que vai gerar a nossa semente. E nós temos que lembrar, ter sempre em mente, né, que esse ovário, né, durante o processo reprodutivo nas angiospermas, vai dar origem ao fruto, tá? Então, o ovário dá origem ao fruto e o óvulo fecundado é que vai dar origem às sementes. E aí nós temos plantas monóicas e temos plantas dioicas, né? As plantas monóicas são aquelas que possuem os sexos na mesma planta, e aí elas podem ser autógamas ou alógamas, isso é muito importante, né? Então, plantas monóicas, ela tem os sexos na mesma planta e elas podem ser autógamas ou alógamas. Já as dioicas, elas possuem sexos em plantas diferentes e elas são basicamente alógamas, tá? Então, nessa flor, né, para chegar nessa estrutura aqui, para que ocorra o processo de polinização, vão ocorrer eventos até que esses órgãos reprodutivos estejam formados, estejam maduros. Que eventos são esses, né? Esses eventos, eles caracterizam, né, o processo de produção de esporos e gametas, né? Essa produção de esporos e de gametas, ela é bem variável. Ela é muito variável, depende do vegetal, né? E nós vamos falar aqui basicamente das angiospermas, como nós já dissemos, né? Esses processos de formação de gametas, eles vão ocorrer nos aparelhos reprodutores, tanto feminino quanto masculino, né? E nós vimos já que o aparelho reprodutor feminino é o gineceu e o androceu é o aparelho reprodutor masculino. E o gineceu, ele tem um estigma, estilete, ovário, né? Já falamos isso. E o androceu apresenta antera, conectiva e filete. Então, são essas estruturas, são nessas estruturas que nós vamos ter a microsporogênese e a microgametogênese, e que nós vamos ter a macrosporogênese e a macrogametogênese também, tá? Então, quando eu falo de microesporogênese e microgametogênese, eu estou falando da formação de estruturas masculinas. Quando eu falo de macroesporogênese e macrogametogênese, eu estou falando da formação de estruturas femininas, tá? Aí, gente, dependendo da espécie, né, se eu estou falando de soja, de trigo, essas estruturações, elas vão ser diferentes. Esses caminhamentos aí vão ser diferentes.
E como é que se forma, né? Primeiro vamos falar da microsporogênese. A microsporogênese, como está anotado aqui, né, é a formação do andrósporo, né, ou seja, é o processo de formação dos esporos do grão de pólen, tá? Então, a formação de andrósporo é a formação de grão de pólen, né, dentro da estrutura masculina. Esse grão de pólen é formado aqui dentro da antera, tá? Então, aqui dentro existem células específicas que vão formar essas estruturas, que são o grão de pólen, e para cada espécie você vai ter grão de pólen diferente, tá? Então, o grão de pólen, ele nunca é igual, não é o mesmo entre espécies, ele tem estruturação diferente, tá? Mas ele é formado sempre dentro da antera, tá? Olha lá, então eu tenho uma antera, né? Aqui dentro, se a gente faz um corte, né, na antera, nós vamos ter a estruturação da epiderme, que no caso é esse amarelinho que nós estamos enxergando, né? O conjunto de células abaixo da epiderme é o endotécio, né? Esse endotécio, ele vai proteger toda a estrutura interna aí dessa antera, tá? E aqui dentro nós vamos ter os sacos polínicos, né? Que normalmente são 4, né? Então, esses sacos polínicos, eles são formados por células-mãe, né? E por tapetum, que é essa célula que recobre aí as células-mãe, tá? Então, aqui dentro são formados os esporângios masculinos, tá ok? Esses esporângios, cadê? Masculinos, né? Eles vão ser formados nessas câmeras, né? Então, primeiro, gente, eu tenho uma célula inicial de tecido germinativo que passa por sucessivas mitoses, dando origem a uma população de microsporângios, ó, de micro... Esse meu mouse tá ruim. De microesporângios, tá? Então, eu tenho aqui dentro desse saco polínico, né, a formação desses microesporângios. Esses microesporângios, por sua vez, eles vão crescer, né, vão aumentar o volume dentro do citoplasma, e aqui dentro eles vão dar origem a células diferenciadas, né, que são capazes de sofrer meiose. Normalmente, esses microesporângios, eles passam por 2 fases de meiose, tá? Então, na primeira meiose, na primeira etapa, é uma meiose reducional. Cada microesporângio primário desse dá origem a 2 microesporócitos secundários. E na segunda etapa, que é uma meiose 2, né, aí já não vai ser mais uma etapa reducional, vai ser uma etapa equacional. Cada microesporócito secundário dá origem a um micrósporo, tá? Então, ó, cada microesporócito, né, que veio do microesporângio, que sofreu meiose, vai dar origem a um micrósporo, que é o grão de pólen, tá? Aí, galera, esse micrósporo, esse grão de pólen, ele vai se diferenciar, né, em 2 camadas protetoras, cada um desse, ó, cada um pequetuchinho desse que tá aqui dentro dessas câmaras polínicas. Você percebe que nessa fase aqui, ó, ele já amadureceu, né, ele já está em fase de amadurecimento, ele já não tem mais 4 sacos polínicos, eles vão ter 2 câmaras polínicas. Aqui, esse micrósporo, ou grão de pólen, né, já quase grão de pólen, ele vai se diferenciar, né, em uma estrutura. Essa estrutura, ela tem 2 camadas protetoras, né? Então, olha só, ele tem uma exina, que é essa camada protetora mais externa, e ele tem uma entina, que é essa camada protetora um pouco mais interna, né? Então, são 2 camadas que vão proteger
esse citoplasma, esse citossol, e aqui dentro vão existir núcleos, dois núcleos. Um núcleo vegetativo, que é esse que vocês estão vendo branquinho aqui, e um núcleo reprodutivo, que é esse outro aqui. Esse núcleo vegetativo, né, opa, aqui já é outra conversa, tá? Até aqui, ó, a gente está falando da microsporogênese, que é a formação do grão de pólen, tá? Então, até aqui, né, isso tudo aqui é microsporogênese. Aqui, a gente já está falando de gametogênese, que é a formação dos núcleos reprodutivos, tá? Então, o que vai acontecer, né? Aqui, ó, quando forma o microsporo, o grão de pólen, né? Nessa fase aqui, ele vai ter um núcleo só, tá? Então, ele sofreu duas meioses, uma equacional, uma reducional e outra equacional, até chegar nessa estrutura de micrósporo, o microsporo, tá? Microsporo, acho que é mais bonitinho, né? Tá? E aqui, a partir daqui, ele vai sofrer, né, cariocinese e vai formar dois núcleos, tá? Um denominado núcleo reprodutivo e outro, né? Um é o núcleo reprodutivo e o outro é o núcleo vegetativo, tá ok? Então, um grão de pólen, cada bolotinha, né? Cada grãozinho de pólen vai ter dois núcleos, um vegetativo e um reprodutivo. Vocês estão me entendendo? Tá confuso esse negócio? Sim? Tá tudo bem? Tudo ok, Pro. Tá. Então andamos, né? Bom, então eu tenho dois núcleos, né? Cada grão de pólen tem dois núcleos, um reprodutivo e um vegetativo. Esse núcleo reprodutivo, ele vai se dividir, tá? Então eu vou ter dois núcleos reprodutivos agora, tá? Então, esses dois núcleos reprodutivos, cada um deles vai dar origem a uma estrutura lá na semente. Durante o processo de fertilização, um núcleo reprodutivo vai dar origem ao embrião e outro núcleo reprodutivo vai dar origem ao endosperma. Tá? Beleza? Tudo bem? Então tá. Então, na formação do grão de pólen, na androgênese, eu tenho dois fenômenos acontecendo. A microsporogênese, que é a formação do grão de pólen, né? A partir de algumas células específicas que estão dentro da antera. Eu tenho reproduções, né? Eu tenho meioses ocorrendo, meioses reducionais e equacionais. Essas meioses vão formar o grão de pólen. O grão de pólen, ele é formado por tecido de proteção, a exina e a entina, né? Olha nesse vermelhinho aqui, né? Isso daqui é exina. Logo abaixo da exina tem a entina, que são os tecidos de proteção. Dentro dele eu vou ter os núcleos, né? São núcleos haploides, porque ele sofreu meioses, tá? Sucessivas. Então, esses núcleos haploides, eles vão se diferenciar, ele vai sofrer cariocinese, e aí você vai ter três núcleos formados. Um núcleo que ele é simplesmente vegetativo e dois núcleos que são reprodutivos, tá? Então, quando a gente fala da formação dos núcleos reprodutivos do grão de pólen, nós estamos falando de microgametogênese, né?
formação dos núcleos espermáticos masculinos, tá? Eu tô repetindo, vocês estão vendo, né? Desses 3 núcleos, né, eles vão participar da formação da semente. O núcleo germinativo vai formar o tubo polínico para chegar até lá no ovário. Os 2 núcleos reprodutivos, um vai formar o embrião, a partir da fecundação da oosfera, e o outro vai formar o tecido de reserva, o endosperma. Beleza. Então, tudo isso daqui é a microesporogênese e a microgametogênese. Aí nós temos a formação da parte feminina, que é a macroesporogênese e a macrogametogênese. Tá? Então, a macroesporogênese é a formação do ginósporo, que é a produção de esporos no aparelho reprodutor feminino da planta, tá? E essa formação de esporos no aparelho reprodutor feminino vai dar origem ao saco embrionário. Isso tudo é para garantir que o esporo, né, e o gameta feminino tenham quantidade de nutrientes satisfatório para o desenvolvimento inicial do embrião. Tá? Então, tudo vai acontecer nessa região, né, nos primórdios do óvulo aqui, né, a célula inicial aqui no epitélio germinativo, né, que a gente chama de nucela, tá? Então, aqui na nucela vai ocorrer várias mitoses, dando origem a uma população de megasporogônias, ou macroesporogônias, tá? Então, a formação dessas esporogônias vai acontecer nessa região da nucela aqui, dentro do ovário, que está dentro, né, do aparelho reprodutor feminino, tá? Então, está dentro aqui da parede do pericarpo. Então, gente, vai formar essas macroesporogônias, né, que são as células primordiais aqui, as células arqueosporais, tá? Então, vai estar aqui dentro do aparelho reprodutor feminino, tá? Essas macroesporogônias, né, elas vão aumentar de volume, tanto o seu núcleo quanto o seu citoplasma, dando origem a um megasporócito primário. Então, as macroesporogônias vão crescer, vão ficar gordinhas, né, gerando uma megaesporogônia. Essas estruturas, assim como aconteceu lá para a formação do grão de pólen, vão passar por 2 fases de meiose, olha lá, meiose 1 e meiose 2. Nessa meiose 1, né, ela é uma meiose irregular, vai acontecer uma citocinese diferencial, nesse caso, dando origem a 2 células. Olha lá, o que nós já estamos vendo aqui, né? Tem 2 células aqui. Isso tudo está aqui dentro, tá? Dando origem a 2 células. Uma célula é abortiva e outra célula é o megasporócito secundário, tá? Então, o megasporócito secundário, ele vai ser formado na fase 1 dessa meiose primária aqui. Aí vai acontecer outra meiose, né? Então, vai formar outro megasporócito secundário, tá? Mais outra célula abortiva. E essa célula abortiva vai dar origem a mais 2 células abortivas. Então, aqui nós vamos ter 4 células, uma sendo funcional e as outras 3 sendo células abortivas. Tá?
E aí, quando eu tenho a tétrade de megásporos, eu tenho a formação do saco embrionário. Beleza? Então, a partir da nucela, eu tenho o desenvolvimento de células primordiais, né? Células arqueosporiais, normalmente 2N, com carga diploide. Essas células sofrem meiose. Eu formo aqui megasporogônias, né? Essas megasporogônias, elas se dividem, dando origem a megasporócitos secundários e células abortivas, que tem uma segunda meiose, gerando novos megasporócitos e novas células abortivas. Essas células abortivas se dividem novamente, e aí eu tenho 4 células, 4 megásporos, né? Aí isso a gente chama de tétrade. Quando a tétrade está formada, né, você tem a formação do saco embrionário. Então, isso tudo aqui é a macroesporogênese, é a formação do saco embrionário, é a formação do aparelho reprodutor feminino. Aí, na sequência, nós vamos ter a macrogametogênese, tá? A macrogametogênese, o que vai ser? Vai ser a formação dos gametas, né? A formação do ginófito, do gameta feminino. Como é que isso vai acontecer? Olha lá no slide anterior, eu tenho uma tétrade. Aí eu tenho um megásporo funcional e eu tenho 3 células abortivas. Esse megásporo funcional aqui, ele aqui de novo, né? O que ele vai acontecer? Ele vai passar por 3 cariocineses, né? Originando o saco embrionário imaturo. Esse saco embrionário imaturo, ele vai ter 8 núcleos, tá? A partir dessas cariocineses iniciais, esses 8 núcleos, quando você tem o amadurecimento desse saco embrionário, eles vão migrar para locais diferentes, né? Regiões diferentes desse saco embrionário. E que regiões são essas? Olha aqui o que acontece. Esses 8 núcleos, eles vão, né? 2 vão ficar no centro do saco embrionário, 3 vão migrar para um polo e 3 vão migrar para outro polo. Tudo bem? Esses sacos embrionários que migraram para o polo de baixo, nós chamamos de antípodas. E esses 3 que migraram para a parte de cima, nós vamos ter 2 sinérgidas e vamos ter uma célula ovo, tá? Ou uma oosfera. Tudo bem? Então, o saco embrionário de uma planta, ele é composto por 8 núcleos. Esses 8 núcleos, né? Nós vamos ter 2 permanecendo no centro, que são os núcleos polares. Nós vamos ter 3 migrando para um polo desse núcleo. Aqui está na parte de baixo, mas pode ser, dependendo da espécie, que não seja a parte de baixo, seja a parte de cima, tá? Isso é variável dependendo da espécie. Mas migrou para 3 para um polo são as antípodas, e 3 que migraram para outro polo, nós temos a formação de 2 sinérgidas e uma oosfera. Então, os núcleos polares e a oosfera são as estruturas envolvidas no processo de fecundação. As sinérgidas, elas têm a função de proteção à oosfera, né? E as antípodas também de proteção. Antípodas e sinérgidas, elas vão ser absorvidas durante o processo de fertilização, né? E quem vai ser efetivamente fertilizado
são os núcleos polares e a oosfera, tá? Aí a formação do saco embrionário. Olha lá, esse slide aqui não é muito bonitinho, né? Ele é meio esquisito, mas eu não achei um outro que tivesse uma representação tão boa quanto essa, né? A gente é difícil de enxergar, mas vamos fazer um esforcinho aí. Então, ó, megasporogênese e megagametogênese. Dependendo da espécie, ó, eu vou ter uma migração, né, dos núcleos polares para locais diferentes, de forma diferente nesse saco embrionário, tá? Então, eu posso ter núcleo polar com antípodas e sinérgidas pareadas e a osfera sozinha, ó lá, para essa espécie, né? Eu posso ter antípodas e sinérgidas concentradas aqui e só uma sinérgida ou só uma antípoda protegendo a osfera com os núcleos polares pareados de forma diferente. Aí depende, né, da espécie, você vai ter uma estruturação de saco embrionário de forma diferente, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso, né? A gente tem esse desenho aqui, mas dependendo da espécie, você vai ter uma estruturação desse gametófito de forma diferente. Opa, veio para o lugar errado. Bom, formou grão de pólen, formou a estrutura feminina, formou a masculina, formou a feminina, né? O que vai acontecer agora? A hora que já está, né? O grão de pólen está maduro, a parte feminina está madura, estão prontos, né? Para que ocorra a fertilização, vai ocorrer primeiro os processos de polinização, né? Aí a gente já sabe que dependendo do vegetal, a gente pode ter uma polinização cruzada, né, uma autopolinização, depende do material. Essa polinização pode ser feita por insetos, pode ser feita de diversas formas, né? De uma forma ou de outra, a polinização ela é caracterizada pela dispersão do andrófito, pela dispersão da parte masculina. Essa parte masculina, quando atingir, né, quando ela chegar lá aqui, né? Quando essa parte masculina, quando ela sofre dispersão, ela vai ter um acoplamento na parte feminina, né? Acoplamento, e a partir desse acoplamento aqui na região do estigma, né? Então, a região do estigma é a região do ápice aí de recepção desse grão de pólen. A partir do momento que o grão de pólen chega no estigma, gente, o estigma, ele tem uma característica gelatinosa, né? Então, ele é bem hidratado. Chegou lá, tá molhadinho, tá quentinho, tá gostosinho, o que acontece com o grão de pólen? Ele imediatamente vai germinar. A partir, né, do núcleo reprodutivo dentro desse grão de pólen, a partir desse núcleo vai acontecer a estruturação do tubo polínico, né? Olha o nosso desenho aqui. Então, o grão de pólen, ele germina, forma o tubo polínico. Esse tubo polínico vai atingir o ovário, né? Vai passar pela micrópila, que é essa região, né? Vai entrar, né, no óvulo e vai ocorrer a dupla fertilização. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Não. Vai acontecer a dupla fertilização. O que é a dupla fertilização que ocorre nos vegetais? É quando você tem os dois núcleos reprodutivos do grão de pólen descendo aqui pelo tubo polínico, eles vão atingir esse óvulo. Aí, um núcleo, né, reprodutivo vai fecundar os dois núcleos polares e outro núcleo reprodutivo vai fecundar a oosfera.
O núcleo reprodutivo desse grão de pólen que desceu pelo tubo polínico e fecundou a oosfera vai dar origem ao embrião, e o outro tubo polínico que fecundou os núcleos polares, né, vão dar origem ao endosperma. Bom, eu tinha lá 2 núcleos reprodutivos masculinos. Cada um tinha uma carga genética N. Então, eu tenho N e N, 2 núcleos, cada um com N. Esses núcleos vieram aqui, um deles fecundou a oosfera. Lembra que nós falamos lá no começo que 8 núcleos polares, 8 núcleos constituíam um saco embrionário? Então, as sinérgidas, as antípodas, os núcleos polares e a oosfera, cada um carrega uma carga genética. Então, cada um é N, eles são haploides. Bom, então, se eu tenho 2 núcleos polar, eu tenho 2 cargas genéticas. Eu tenho 1, 2, N mais N. Tá? Haploide mais haploide. E aí chegou outro núcleo reprodutivo, que foi o que veio do pólen, mais uma carga genética, mais um N. Então, gente, a formação do endosperma, ele é uma formação de carga 3N. Por quê? Tem um N vindo de um núcleo polar, outro N vindo de outro núcleo polar e um terceiro N que veio do núcleo reprodutivo do grão de pólen, tá? Então, a dupla fertilização, ela é caracterizada, né? Ela é assim chamada porque você vai ter a fertilização da oosfera e a fertilização dos 2 núcleos polares. Fica fácil de ver aqui, né? Ó, a oosfera, que era N, recebeu outro N do núcleo reprodutivo masculino, então nós temos um organismo 2N, que é o embrião. Um núcleo polar que tinha uma carga N, mais outro núcleo polar que tinha outra carga N, recebeu um núcleo reprodutivo que também tinha carga N, então nós formamos uma estrutura 3N, que é o endosperma. Tudo bem? Entendemos o que é essa dupla fertilização e o que ele forma. Entendemos que nós temos 2 organismos praticamente, né? Um embrião com carga 2N e um endosperma com carga 3N. Entendemos isso? Que o embrião vai gerar uma nova planta, né, a partir dos processos de desenvolvimento germinativos, e o endosperma, ele vai ser só um tecido de reserva. O endosperma não é um tecido vivo, tá? O tecido vivo aí desse processo é a oosfera, é o embrião. Entendemos? Entendemos, né? Tá? Então, essa dupla fertilização, ela vai gerar o embrião e vai gerar o endosperma. Durante o processo de germinação da semente, né, o embrião vai dar origem à plântula e o endosperma vai ser o tecido de reserva que vai funcionar como agente de nutrição para este embrião em germinação. Tá? Durante o processo de formação do vegetal, dependendo da espécie, né? Se nós estamos falando de monocotiledônia, né? Esse endosperma é o que vai se desenvolver em maior quantidade, né? Nós vamos ter um cotilédone, ó, monocotiledônia, milho, tem um cotilédone desenvolvido a partir dessas estruturas ao redor aqui do ovário, tá? Vocês conseguem ver, né, que você tem uma, 2 camadas de proteção ao óvulo, entre óvulo e esse tecido mais externo, que serve de estrutura de proteção? Vocês conseguem ver nesse desenho aqui? Ó,
que está maior, né? Então, eu tenho um conjunto de células, outro conjunto de células, eu tenho 2 tecidos que protegem esse ovário, né? Durante o processo de formação, de estruturação. Esses 2 tecidos aqui, né? Esse primeiro nós chamamos de primina e esse daqui de secundina. Então, a primina e a secundina vão dar origem ao tegumento, a casca propriamente dita da semente, tá? Então, olha só, né? Então, eu tenho aqui um endosperma, esse amarelinho, eu tenho um embrião, né? Eu sei que o embrião veio da fecundação da oosfera, eu sei que o endosperma veio da fecundação dos núcleos polares do óvulo, e aí eu tenho também a formação dos tegumentos, olha só, né? Os tegumentos é que protegem essa semente, né? É o que dá essa estrutura de proteção aqui. Então, esse tegumento, ele tem como origem a primina ou a secundina, ou os dois, tá? Então, durante o processo de formação de tegumentos, né, nós temos aí o desenvolvimento de primina ou desenvolvimento de secundina. Tudo bem? Então... Ô, professora. Oi. A única coisa que não ficou muito clara para mim é quando o pólen ele vai pro estigma. Ele, como que é? Tipo, a partir dali ele só desce pro tubo ou ele germina para poder ter a formação do tubo? Isso, Peterson, ele germina, tá? Então eu tenho a bolinha, o grão de pólen. Gente, que falta que me faz uma lousa, pelo amor de Deus. Eu tenho o grão de pólen. A partir do momento que ele entra em contato com o estigma, né? Como eu falei, o estigma, ele é úmido, ele tem bastante hidratação. Ele absorve água e aí ele vai germinar. O grão de pólen germinado, a partir do núcleo vegetativo, ele vai formar o tubo polínico. E aí, dentro desse tubo polínico, é que vão descer os 2 núcleos vegetativos, tá? Então, ó, você tem um grão de pólen que está aqui, vamos pegar esse de exemplo. Ele germina, a germinação dele vai gerar o tubo polínico, dentro desse tubo polínico que vai descer os núcleos reprodutivos, que vão fecundar óvulo e oosfera. Um núcleo reprodutivo fecunda óvulo, que vai dar origem ao embrião. Outro núcleo reprodutivo fecunda núcleo polar, que vai dar origem ao endosperma. Ao redor disso tudo, eu tenho tecidos diferenciados que vão dar origem ao tegumento, a casca da semente, tá? E isso tudo aqui, né, vai gerar uma estrutura de formação de uma planta adulta. Dependendo do vegetal, se eu estou falando de monocotiledônea, a maior parte dessa estrutura de nutrição é o endosperma, mas eu tenho o cotilédone formado aqui a partir da nucela, né, que não vai ser totalmente absorvido durante o processo de formação. Então, monocotiledôneas vai ter um cotilédone. Esse cotilédone, ele é oriundo no processo de formação, né? Mas o que vai concentrar o nutriente é o endosperma. Se eu estiver falando de dicotiledônia, né? Dicotiledônia não tem endosperma, então, durante esse processo de formação aqui, esse endosperma vai ser consumido por esse processo, tá? Então, para formar o embrião, vai ser consumido o endosperma e vai sobrar quem? O cotilédone. Então, é o cotilédone que vai acumular nutriente e é ele que vai servir de
principal fonte nutricional para o embrião durante o processo de formação. Independente, né, se for monodicotiledônia, elas são protegidas por primina e secundina. A primina e secundina, ela pode estar presente na semente, ou pode ter só primina, ou pode ter só secundina, vai depender da espécie, tá? Então, conforme a gente vai falando aí ao longo da aula sobre primina, sobre secundina, sobre semente de soja, semente de milho, né? Semente de abóbora, semente de outras espécies, aí eu vou falando. Então, aqui você tem esse tipo de tegumento, ele é oriundo da primina, ele é oriundo da secundina. Aqui tem os dois, tá? Então, vocês já sabem o que é primina, o que é secundina. Sabem, né? Bárbara, chegou, gente? Apertei sem querer aqui. Tá? Aí, gente, o endosperma. Peraí. O endosperma, né? Quando ele é formado, né? Como eu já falei para vocês, né? Algumas espécies, ele tem o endosperma absorvido pelo embrião durante a formação, né? Antes desse embrião entrar em dormência, tá? Isso ocorre para que esse endosperma, ele vai nutrir esse embrião durante esse processo de formação dele, tá? Outras espécies, o embrião consome todo o endosperma e aí sobra só o cotilédone, tá? Tem outras espécies que o embrião consome cotilédone, consome endosperma, sobra só perisperma, tá? Como é o caso de semente de cebola, por exemplo, a perispermática, tá? Aí, depende da espécie, nós vamos ter tecidos de reservas diferentes sendo formados, tá? Você pensa num coco, por exemplo, né? Aquilo que a gente consome, ele é oriundo dessa dupla fertilização, né? Quando a gente toma água de coco, né? Então, é um tecido de reserva muito líquido, né? E ele vai ser consumido aí durante o processo de formação do embrião, durante o amadurecimento da semente, do amadurecimento do coco. Depende da espécie, você vai ter uma formação estrutural. Olha só, né? Aqui a gente tem um exemplo, ó, o tipo de desenvolvimento desses endospermas. Primeiro, a gente tem o óvulo pós a fertilização, aqui ó, mostrando o núcleo espermático primário e o zigoto, né, formou. Aqui é o núcleo espermático, aqui é o zigoto. Depois da fertilização, né, você tem o desenvolvimento desse endosperma. Ó, esse daqui é um endosperma chamado endosperma celular. Então, nesse tipo de endosperma, as divisões do núcleo ocorrem ao mesmo tempo em que há a formação da parede celular, tá? Então, você tem a formação de parede celular e você tem o desenvolvimento do núcleo, tá? Aqui, nessa estrutura. Esse daqui, ó, é um tipo de endosperma diferente. É o endosperma nuclear. Aqui, o núcleo, ele sofre primeiro divisão, né? Ele vai situar ao longo da parede, tá? Aqui, né? E ele forma ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que o núcleo, tá? Então, ele vai formar junto, por isso que chama nuclear, né? Aí você tem um vacúolo que ocupa quase a totalidade do saco embrionário, tá? Então, esse é um endosperma nuclear. Aí tem o endosperma lobial, elobial, né? Que é esse aqui, ó. Cadê, ó? Letra D, endosperma elobial, né? Que aqui a gente vai ter um processo que é parecido, a junção desses dois, tá? Então, você vai ter aqui, como exemplo, é o endosperma do coco, como eu falei, ele vai ter muito líquido, né? Vai ser extremamente líquido. Então, você vai ter vacúolo, muito núcleo e muita parede celular desenvolvendo, mas de forma mais gradual.
Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Tá? Então, durante a formação, né, desse embrião, é que a gente vai ter o consumo de determinada estrutura. Ou a planta consome todo o endosperma, sobra só o cotilédone, ou ela consome um cotilédone e sobra um, que é o caso das monocotiledôneas. Mas esse embrião, ó, ele vai se desenvolver de diferentes formas. Então, você tem a formação do zigoto, que é a partir do momento da fecundação, né? Aí você vai ter as divisões celulares, você vai ter um embrião linear, depois ele passa a globular, né? Passa a trapezoidal, a forma de coração. Então, gente, muitos casos de dormência de semente, ela ocorre aqui, ó, na não maturação final desse embrião. Então, ele para de crescer na fase de coração. Quando ele começa a fase de coração, que ele começa a crescer, ele para. Isso caracteriza a dormência por imaturidade embrionária, que é o que acontece com as braquiárias, por exemplo, né? Então, as braquiárias, as sementes de braquiárias, obviamente, né? Ela vai ter dormência em função dessa imaturidade do embrião. Semente de braquiária tem 3, 4 tipos de dormência diferentes, mas o principal é isso, tá? A partir do momento que esse embrião começa a crescer novamente, ele começa a amadurecer, a ter divisões celulares subsequentes, ó, ele vai chegar nessa fase, né, onde ele vai ocupar uma grande porção dessa semente, né? Então, aqui a gente tem tegumento, aqui esse mais escurinho é o endosperma, o tecido de reserva, e esse mais clarinho é o embrião, né? Então, ele vai crescendo, vai sofrendo divisões celulares sucessivas, até que ele consiga protrundir esse tegumento, tá? Então, esse processo aqui, ó, a gente vai falar mais disso lá para frente, tá? A gente não caracteriza, na agronomia, a gente não caracteriza como germinação, a gente caracteriza como protrusão radicular, tá? Então, eu tenho uma semente que um embrião se desenvolveu até que a sua raiz conseguisse romper o tegumento, lembrando que o tegumento, ele é oriundo de primina e secundina, e dependendo das deposições celulares nessa primina e secundina, você vai ter tegumentos mais ou menos duros, tá? E esse rompimento desse tegumento caracteriza a protrusão radicular. Essa protrusão não vai me dar garantias de formação de uma plântula normal. Porque na agronomia, o que nós queremos? Nós queremos que uma semente germine e origine uma plântula produtiva, né? Uma plântula que seja vigorosa, que cresça lá no campo, que seja tolerante às intempéries e que me gere uma produção. Só a protrusão radicular não me dá garantias de uma plântula normal, tá? Mas isso é conversa para outro capítulo da nossa história, tá? Por enquanto, né, nós temos a formação do embrião, que dependendo da espécie, ele pode consumir esse endosperma, tá? Se ele consumir todo o endosperma, vai sobrar como tecido de reserva os cotilédones ou o perisperma, depende da espécie. Se ele não consumir esse endosperma, então aí nós vamos ter como principal tecido de reserva o endosperma, aí são as sementes endospermáticas, ou as monocotiledôneas, né? E assim o embrião, se ele para de se desenvolver em determinada fase, caracteriza a dormência embrionária, né? Ou se ele não para, ele continua crescendo, caracteriza a quiescência da semente, né? Até que ela tenha uma retomada metabólica e entre em processo de germinação. Isso daqui é a formação do embrião.
tá? Aqui é basicamente a mesma coisa, o desenvolvimento do embrião, né? Mostrando aonde é cotilédone, epicótilo, hipocótilo, radícula e suspensor. Aqui o embrião de milho nas seus diversos estágios de desenvolvimento, tá? Inicia aqui a partir da fertilização e vai crescendo até chegar nessa estrutura aqui, tá? Onde a gente vai ter aqui, ó, a formação de raízes, a formação de caule, tá? E é isso, pessoal. That's all, folks.